Tadeu Guerra, isso. Visualizar. Boa noite, Tadeu. Boa noite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, tô vendo se está bem centralizado, tá? Tá ótimo. Tá ótimo. Primeiro explicar aqui, eu estou com meu irmão, que me ajuda aqui nesse contato da internet, e como ele tem mais de 60 anos e nós não estamos juntos no mesmo espaço, a gente toma todos esses cuidados com essa nossa época de pandemia, né? Aqui tá Então, tudo estou com a minha tranquilo, tudo marca vazio. personalizada até do divã cultural. E eu queria muito, Tadeu, agradecer a tua presença aqui nessa live essa noite, né? Eu sou uma pessoa que já acompanha há muito tempo essa sua carreira tão vitoriosa no teatro, demonstrações de talento incríveis na televisão, personagens que você já fez. Então, é uma grande honra tê-lo aqui compartilhando um pouco da sua história de vida. Imagina, prazer é todo meu. Enfim, tô aqui para falar o que você precisar que eu fale. E vamos lá. Vamos lá. Primeiro, Tadeu, antes de fazer esse retrospecto da infância, tudo que marcou, pegar desse ponto justamente da pandemia que eu falei. Como é que foi para você esse primeiro impacto? Você já estava com o espetáculo A Cor Púrpura, um musical, estava em São Paulo, né, quando houve toda essa parada, né? Como é que foi para você, como profissional, como pessoa, assim como para todo o elenco, esse primeiro impacto da parada dos espetáculos? Na verdade, a gente estava no Rio de Janeiro. A gente tinha acabado de fazer uma Ah, temporada. já estava no Rio, é verdade. Porque tinha voltado da Bahia, É, tinha sido um é verdade. sucesso. 7.000 espectadores em apenas 6 espetáculos. Foi muito bom. Então, parar a apresentação, parar os ensaios, enfim, aí a gente teve que parar tudo e achando que em 15, 20 dias voltaríamos. O cenário ficou montado lá por um tempo aproximado de 6 ou 7 meses. Desmontamos há pouco tempo Uhum. atrás e vimos que Sim. não houve essa possibilidade da gente, enfim, começar. E aí depois vocês já começaram a pensar nessa possibilidade do espetáculo online, né? Um É, pouco, na quando tiveram verdade, essa certeza, né? eu acho que pra gente não. Eu não acredito muito no teatro online. Eu acho que isso não tem emoção nenhuma. Sim, é uma maneira de... Eu acho que as pessoas estão inventando essa história de esse teatro online. Não existe teatro online. Teatro é teatro. O que é online é uma outra linguagem, uma outra coisa que tem que ser, é, enfim, rotulada, mas teatro online não Uhum, existe. Teatro é ao vivo. uhum, Tem que uhum, encontrar o espectador, a gente tem que falar diretamente para ele, a emoção daquele momento. O que a gente fez foi manter viva a história da nossa produtora, que produziu coisas muito importantes. Foi o Dia que Raptaram um Papo do João Bittencourt, um dos maiores comediógrafos do mundo. Essa peça foi vista por muita gente em muitos países. Aí mostramos o Quase Normal, apresentamos um espetáculo que eu fiz com a Silvia Massari sobre Dalvi Arivelto, e fizemos vamos fazer 3 apresentações da Cor Púrpura. Cor Púrpura já apresentamos 2 vezes, e no dia 20 agora, no dia da Consciência Negra, teremos mais uhum. uma apresentação da peça. E aí paramos e aguardaremos, então, a liberação da vacina para que a gente possa voltar para o teatro mesmo, encontrar o público É mesmo, que deve estar sedento de presencial. vontade de ver. Ok. Tadeu, em que momento da infância, né, pegando agora esse retrospecto, você percebeu aquele apelo vocacional, falar mais alto aos seus sentimentos e começar a direcionar os seus passos para a carreira de ator? Eu acho que desde pequenininho eu queria ser artista. Eu não pensei em outra coisa nunca, né? Uhum. Quando eu era criança eu brincava de cirquinho lá na minha casa, fazia todas as pessoas da família irem para o quintal para assistir as peças que eu queria fazer. O meu pai ele era fotógrafo, então eu roubava os refletores do Ah, que estúdio de legal. fotografia e, enfim, levava para o quintal para poder iluminar as minhas pecinhas. Eu tinha um teatrinho de marionetes
Então, desde pequeno, eu nunca na vida pensei em ser outra coisa a não ser artista. Então, por isso que para mim trabalhar é um prazer. E para mim estar de férias é estar trabalhando, porque é a coisa que eu mais amo na vida. Porque você trabalha com o que você gosta, com o que te dá prazer, né? E Exatamente. isso hoje em dia é um privilégio, né? Exatamente. E como é que era a aceitação da sua família ou não em relação a essa tua opção? Bom, a minha família, e na verdade eles não queriam muito que eu fosse artista, né? Eles achavam que artista era uma profissão que não dava camisa para ninguém, para usar um termo daquela época, né? Não Sim. tinha futuro, você viveria de uma maneira quase que um pedinte, né? Hum. Mas aí eu não teve outro jeito, eu prestei vestibular para a Universidade de São Paulo, acabei entrando, fui fazer teatro na USP, e o que acontece é que eles foram se acostumando com a ideia, porque, enfim, não existia uma outra maneira de eu pensar em outra possibilidade de profissão. Mas aí as coisas vão se ajeitando, meu pai faleceu logo no comecinho, quando eu fui para São Paulo, e aí depois vem a televisão, aí você, em determinado momento, fica famoso, e aí a mãe gosta porque reconhece o seu filho na televisão, e essas coisas vão, na verdade, se ajeitando. Mas não que eu tenha vivido também a minha vida para ser famoso, eu nunca pensei nisso. Eu sempre pensei em ser um trabalhador de teatro. E eu vivo dessa profissão há 40 anos, então eu acho que essa aí é que está o grande lance de ser um artista. É você viver do que você gosta durante muito tempo, né? Quer dizer, quando você foi para São Paulo, você conhecia alguém ou você foi na cara e na coragem? Não, eu tinha um amigo que me levou para São Paulo, ele era um diretor de teatro chamado Jacques Lagoa, ele tinha me Uhum. dirigido numa peça em Ribeirão Preto e falou, olha, eu acho que você deveria ir para São Paulo, fazer uma carreira, você é um menino talentoso. E aí ele acabou dando a réplica para mim no meu exame de admissão da universidade e acabei ficando em São Paulo. Mas não tive ninguém que me desse um empurrão, não. Eu sempre fui muito empreendedor. Sim. Eu sempre produzi as minhas coisas. Eu acho que isso que tornou minha carreira um pouquinho mais vitoriosa, porque todas as peças que eu achava importantes, eu comprava os direitos, eu chamava os diretores para dirigir, enfim, eu sempre batalhei para fazer as coisas que eu quis fazer. Até hoje é assim. E até nesse sentido foi bom você ter colocado isso, porque tem a paixão pelo ato de atuar, né? Mas o que para você sempre falou mais forte? Atuar ou dirigir? O que mais te completou como artista? Olha, profissionalmente eu dirijo há pouco tempo. Os meus espetáculos no teatro comercial vêm a partir de 2011, então são 9 anos só que eu dirijo esses espetáculos. Sim. Então, então eu acho que eu gosto mais, não sei, eu gosto de tudo. Eu gosto de dirigir, eu gosto de atuar, gosto de fazer novela, gosto de fazer cinema. Eu acho que estar nessa profissão, em qualquer das linguagens, me estimula. Então, eu não penso muito, eu gosto mais daquilo. O que eu estou fazendo naquele momento é o que eu mais gosto de fazer. Perfeito. Você também, quando foi para São Paulo, você já tinha toda uma experiência, você sempre foi muito de ousar, né? Em várias expressões. Prática esportiva do hóquei, né? Eu estava vendo uma entrevista que você deu para o Jô, em que você, até numa partida de hóquei, tinha machucado, né? Tinha quebrado um dente e tal. Você contou esse episódio lá no Jô. Você foi campeão de patinação artística e você também dança sapateado, aulas de canto. Para você, qual a importância desse preparo que você já vinha tendo, dessa educação corporal para o ofício do ator? A importância é que eu tenho muito mais possibilidade de emprego de uma pessoa que não tem todas essas habilidades, né? Então, por exemplo, na hora de... Eu posso ser um ator que posso sapatear, posso ser um ator que posso cantar, posso ser um ator que posso representar. Então, Ana Lima, minha grande amiga, acabou de entrar aí. E é parceira de vida, de novela, de tudo. Enfim, então eu ganho espaço na medida em que eu sei fazer mais coisas, né? Então eu nunca fiquei na minha vida desempregado em nenhum momento. Porque se eu não estou fazendo musical, eu estou fazendo uma peça de prosa. Se eu não estou fazendo uma peça de prosa, eu estou fazendo uma novela. Se eu não estou fazendo uma novela, eu estou fazendo um filme. Se eu não estou fazendo um filme, eu estou produzindo uma peça minha. Se eu não estou produzindo uma peça minha, eu estou, enfim, dirigindo.
Então, eu acho que isso é que conta. É você saber muitas coisas para poder ter chance em todos os lugares. Para poder ter várias vertentes, né, em que você possa se dedicar, né? Exatamente. O que significou, na sua formação como ator, em 1981, você ter participado de um espetáculo que marcou muito a tua carreira, Aí Vem o Dilúvio? O que você aprendeu com esse espetáculo? Essa foi a minha primeira peça profissional. Eu entrei, fiz teste para fazer papel do ensemble, coro da peça, né? Só que 2 meses depois houve uma discussão profissional entre os artistas principais e a produção. E os artistas, os protagonistas, saíram da peça. E o que aconteceu é que eles fizeram um teste com atores que estavam naquele elenco, para não ter que buscar gente de fora, para recomeçar a ensaiar todas as pessoas. E, aí, e nessa eu passei no teste para um dos protagonistas. Então, na primeira peça que eu fiz, eu já fui protagonista logo em seguida. E aí eu gostei dessa coisa de ser protagonista. Então, se não me chamavam para ser nada disso, eu fui produzir as peças para eu ser protagonista. Entendeu? E aí eu acho que você se produzir é você encontrar bons papéis, você não fica dependendo de alguém te chamar. Então você pode ler. Te dá uma liberdade, né? Exatamente. Eu fui convidado muitas vezes para fazer muitos bons papéis na vida. Enfim, José Posse Neto, José Renato, Domingos de Oliveira, grandes diretores. Eu já trabalhei fazendo papéis muito bacanas, importantes. Mas também, já trouxe dos Estados Unidos 3 vezes, 3 diretores americanos para me dirigir. Já produzi espetáculos importantes com diretores brasileiros, convidando esses diretores. Então, eu acho que, para mim, a minha carreira, eu também só fiz aquilo que eu acreditava. Eu nunca fiz nenhuma peça que eu não acreditava. Então, o Wolf Maia, eu fiz um espetáculo muito legal com ele. Fiz 2 espetáculos. A primeira loja, A Pequena Loja dos Horrores, foi um musical muito bacana. E 33 variações, né? E 33 variações, que eu fui trabalhar ao lado de Natália Timber, que para mim era uma mulher extraordinária. O Abu Janra também, o Eduardo lembrando aqui que é Abu Janra também. Eu trabalhei com grandes diretores. Então, eu sou muito sortudo, né? Enfim, acho que tenho um pouquinho de talento, mas tenho muito de sorte, muito de trabalho. Quando as pessoas falam assim, nossa, você é muito talentoso, por isso, não é muito talentoso. Na verdade, é muito trabalho. Eu trabalho muito para poder fazer as coisas. Talento, claro que tenho. Acho que talvez tenha mais até vocação, que acho que é diferente de talento. Vocação é aquilo que você deseja para a sua vida. Tenho um talento, claro, senão não conseguia enganar tanto tempo assim as pessoas. Porém, eu acho que mais tenho na vida é trabalho. Eu trabalho muito, eu corro atrás mesmo. Eu vou fazer. Eu acordo 10 horas da manhã às vezes porque eu durmo muito tarde, ou acordo 8 horas da manhã se tenho que acordar, ou acordo 6 se tenho que acordar, e vou buscar as minhas coisas, vou correr atrás do que pretendo fazer, né? Ana Lima, agora que está agora aí falando comigo, nós estamos juntos num projeto muito legal, que o Eduardo escreveu uma série, uma minissérie, microsérie, que a gente está procurando uma produtora para entrar de parceria, que é uma história muito bacana de um casal que fica preso por causa da pandemia. Eles acabam se separando. Quando eles se separam, para um tempo pequeno, eles ficam em casas separadas com a pandemia e demora muito mais tempo do que precisava. Eles têm um escritório, ele é um cerimonialista, então ele vive do casamento, né? Então os casamentos param, e ela é uma advogada de família, ela separa. Então eles têm um escritório que um casa e o outro separa. Então é muito divertida a história e acho que a gente vai poder fazer, muito legal. Estamos aí correndo atrás também. Eu também estou correndo atrás já de produtores, né, para a gente poder fazer isso, que a história é muito divertida e muito elegante, enfim, acho que como eu carrego a minha história, né? Ana Lima também é uma garota não, né? Uma senhorinha linda. Mentira, se eu falo isso ela morre de rir. Não, e é muito bacana, né, Tadeu, você ter a liberdade de correr atrás dos seus próprios projetos, né? Isso dá uma energia completamente diferente que reflete no espetáculo, concorda? Exatamente. Eu acho porque aí você sabe que você está fazendo com muita paixão, né? Então, eu acho que o seu trabalho tem que ser apaixonado, né? Tem que ter, evidentemente,
aquilo que você mais sonhou, aquilo que você mais acredita, tem que ser colocado naquele teu momento. Então, eu acho que vai ser um lindo trabalho. Fora teatro, que a gente está sempre pensando em fazer. Também tem um projeto de teatro com a Ana, que é uma peça espanhola chamada Três. Eu estou dirigindo a Vera Fischer agora para um espetáculo chamado Quando For Mãe, Quero Amar Desse Jeito. Ela, o Arnaldo Darenberg, que também é um grande amigo, entrou aí. Esse espetáculo... Porque é uma comédia, né? É uma comédia de humor muito ácido. E ela tem no elenco também a Larissa Maciel, que é extraordinária, e o Mohamed Rafouchi. Então, também aliás, anteontem fizemos uma leitura, depois de 8 meses sem não nos vermos. Fizemos uma leitura com distanciamento, com máscara, com tudo, para a gente poder estrear em fevereiro. Eu vi o registro que vocês fizeram no Instagram, a gente sente a felicidade de você, apesar da máscara, tá ali no olhar. É muito legal mesmo. Eu amo teatro. Eu acho que o teatro é que te dá a garantia de uma vida longa artística, né? Porque a televisão, ela tem um momento, mas é muito efêmero, né? Você, por exemplo, eu fiz muito sucesso na TV Globo no início dos anos 90, mas depois fui desaparecendo, porque é um sucesso que acaba. Pouquíssimas pessoas conseguem manter um sucesso televisivo, ou talvez porque só se dediquem à televisão, mas as pessoas desaparecem se elas não procuram outros caminhos. Então, eu nunca, em nenhum ano da minha vida, nenhum ano desses 40 anos, eu deixei de fazer uma peça de teatro. Então, assim, eu consigo estar sempre trabalhando como artista. E você falou ainda agora do Eduardo. O Eduardo é um grande parceiro seu, inclusive num projeto de formação de plateia maravilhoso que vocês têm, que é o Teatro Jovem, né? Exatamente. Eu acho que completou esse ano 20 anos, né, Tadeu? Acho que 25 anos. 25 anos. Já 25 anos? 25 anos. E é um projeto que a gente leva teatro aos estudantes do Brasil. Ele é chancelado pela Unesco e a gente sempre fala de temas muito importantes à adolescência. E é sempre muito produzido. A gente chega na escola com 2 toneladas de cenário, som, luz, tudo computadorizado, tudo da maior qualidade. A gente não chega lá para fazer uma coisa mal acabada, não, super bem acabado, para que o espectador também tenha um olhar crítico e saiba exigir, quando for assistir um espetáculo, se aquela produção se preocupou em oferecer o melhor para ele. Então, a formação de plateia é isso, é você levar o melhor para você formar verdadeiramente uma plateia exigente. E você mencionou também agora, quando citou 33 variações, eu me lembrei muito da tua relação com a música, especialmente a música erudita. Você dirigiu Querido Brahms, né? E um texto, uma proposta maravilhosa. Queria que você falasse um pouquinho desse espetáculo e dessa tua paixão pela música também. Na verdade, eu estudei piano desde pequenininho, né? Eu me formei como professor de piano, terminei o curso todo, fiz muitos concertos quando era ainda jovem. E então a música erudita sempre esteve na minha vida, né? Sempre, eu sou um admirador da música erudita, da música clássica. E também trabalhei muito com as orquestras do Brasil. As orquestras, eu fui muito narrador de concertos. E quando caiu na minha mão esse texto do Vendramini, que foi um professor meu na universidade, um texto maravilhoso do Vendramini, eu fiquei encantado, até porque fui trabalhar com 3 atores muito bons, que foi a Carolina Kesten, o Werner Schunemann e o Olavo Cavaliero. E essa contava a relação desses 3 personagens, a Clara Schumann, o Brahms e o Schumann, Robert Schumann. Então, ele pega um pedacinho da história, né, um recorte da história do Schumann, para mostrar o finalzinho da vida dele, o finalzinho quando ele, na verdade, começa a ficar louco, né, talvez por sífilis, né? Então ele começa a delirar. E, então, é um espetáculo que fala muito sobre isso, e através das músicas do Schumann, que foram muito bem selecionadas pelo maestro Briamonte, o Miguelzinho, e ele até desconstruiu essas músicas do Schumann para criar todos os climas do espetáculo. Então, o espetáculo foi um espetáculo muito bom. Primeiro, porque tínhamos 3 atores extraordinários,
tínhamos uma música incrível e tínhamos um texto maravilhoso. Então eu quase não tive muito trabalho nessa peça. É. E com uma música, né, contavam muito desse, não só a história, mas o estado psicológico dos personagens. Né? Exatamente. A música, na verdade, representava a alma naquele momento de cada personagem. Então, foi muito bem cuidado. Enfim, a gente teve um trabalho muito grande de escolher quais as músicas tocaríamos para o espetáculo, quais os climas que nós queríamos. Exatamente como eu estou fazendo agora. Quando for mãe, quero amar desse jeito, essa peça que a Vera Fischer, o Mohamed e a Larissa vão fazer, eu escolhi a trilha sonora, são todos os prelúdios de Chopin. Então eu consegui fazer com que todos os climas se encaixassem numa única ideia, que são os prelúdios. Então eu acho que esse meu conhecer musical me ajuda muito nisso. Porque eu, quando penso, eu já penso em, ou vou usar Schumann, ou vou usar Schoenberg, ou vou usar Stravinsky, porque na minha cabeça eu tenho esses compositores, essas obras, não todas, evidentemente, que eu não sou um expert em música escrita, eu sou um admirador. Mas eu sempre procuro, a não ser que a peça não exija um outro tipo de música, mas geralmente eu acho que eu prefiro usar as músicas eruditas nos meus espetáculos. Eu acho que elas contam mais a história. E você também, depois, foi muito bem sucedido, a convite de um amigo, Carlos Alberto Serpa, quando você montou Para Sempre ABBA. E aí você já foi na categoria mais popular. Como é que ABBA também tocava o seu coração e você abraçou esse projeto? Muito. Mas talvez o Serpa é um grande empreendedor, também um cara maravilhoso. Talvez eu nem tenha feito o espetáculo que ele gostaria que eu fizesse. Porque eu acabei também dando uma cara um pouco erudita ao espetáculo. Eu fiz um espetáculo um pouco estranho. Nós cantamos as músicas do ABBA como, na verdade, elas foram gravadas pelo ABBA, né? Então, a gente também subverteu. Uma que era, por exemplo, uma balada, nós transformamos num tango. Uma que era, enfim, a gente modificou os ritmos das canções. Uma que era assim, bem pop, bem dançada, a gente transformou numa balada. A gente subverteu e contou uma história através dessas canções. Eu não fiz um show musical com as músicas do ABBA. Nós pegamos como pano de fundo um hotel onde muitas coisas aconteceriam. E os personagens iam cantando as canções dentro desse hotel. Muita gente não entendeu, não. Mas a peça foi um sucesso. Eu, felizmente, tenho feito muitos sucessos. Eu tenho pouquíssimos fracassos na minha vida. Os fracassos foram muito importantes para eu aprender muita coisa. Mas eu tenho, a maior parte das coisas que eu faço, eu, felizmente, tenho sido bem sucedido. E você não acha, Tadeu, que isso é reflexo justamente dessa ousadia, de você não temer ousar? Você falou agora, eu dei outros arranjos, né? Por exemplo, o tango, fazendo ritmo de tango. Quer dizer, você fica naquela linha tênue entre o risco e a boa surpresa. Eu acho que é isso que o público pede, você não acha? Eu acho. Eu, por exemplo, quando vou comprar um espetáculo americano, um musical, por exemplo, com a Cor Púrpura, ou Quase Normal, que foi o Next to Normal, que também a gente ganhou o maior número de prêmios da história do teatro brasileiro musical até naquele momento. Eu acho que depois, quando eu dirigi Bibi e agora a Cor Púrpura, foram dois espetáculos muito indicados e muito premiados. Eu só compro um texto se eu puder fazer da minha maneira. Eu nunca compro um franchise, eu não quero fazer igual os americanos fizeram. Isso não me interessa, isso eu não quero copiar. Né? Eu quero quero ter a minha visão sobre aquele projeto. A sua leitura. A minha leitura. Então é isso que tem acontecido. O Rafael Castro, um ator maravilhoso, esteve Next to Normal, entrou agora aí. Voz deslumbrante. Enfim, então eu só faço aquilo que eu acredito e da maneira que eu posso fazer. Se eu tiver que copiar alguma coisa, não me interessa. E como você falou agora de atores, me remeteu a essa pergunta. Como é que você sente dentro de você, de toda uma geração de atores, ter passado pelas suas mãos e você vê que muitas das carreiras deles estão brilhando no teatro, na televisão, no cinema, a partir dessa introdução com a sua obra? Bom, eu fico muito feliz. Eu fico até muito feliz porque com o Teatro Jovem, hoje tem muitos atores que se tornaram atores a partir da chegada do Teatro Jovem nas suas escolas. Né? Então, hoje, às vezes eu encontro um ator que hoje é famoso e fala assim, poxa, a primeira peça que eu vi na vida foi na minha escola, você foi lá fazer a peça. Né?
Então, é muito importante, eu acho, que quando você o espelho de algum artista, né? Mas eu sou mais tiete do que todo mundo. Então, quando eu estou dirigindo um artista importante, por exemplo, Vera Fischer, Mohamed, Larissa, são artistas tão importantes, tão bacanas, tão conhecidos, né? Tão reconhecidos por tudo no Brasil, por todo o trabalho que eles fizeram. Então, eu paro assim, admirando o trabalho deles. E me esqueço da direção. Aí eu volto. Peraí, eu sou diretor desses caras aí. Muito legal. É. E agora, mais uma vez, eu sou psicólogo, né, de formação. Eu estou direto nessa entrevista pela Associação Livre, Tadeu. Eu estou com um roteiro aqui, mas nem estou precisando consultar muito. Por exemplo, você falou agora disso, me lembrou uma entrevista que você deu há pouco tempo, em que você falava sobre uma peça que você fez chamada A Morte do Caixeiro Viajante, com a Cleide Diáconis, né? Que lição tão importante você aprendeu nessa peça com a Cleide Diáconis e que você passa adiante para os seus atores? Uma das lições foi essa que eu acabei de contar e que eu, às vezes, não aprendi muito bem. Cleide Diáconis, uma das maiores atrizes do Brasil, e Jorge Doria, um dos maiores atores, eram os meus pais nessa peça. E a peça era dirigida por Domingos de Oliveira, um dos maiores diretores desse país. E, às vezes, eu, vindo de Ribeirão Preto, eu estava muito próximo da minha chegada em São Paulo, eu admirava muito, ficava olhando em cena a Cleide Diáconis representando uma atriz extraordinária. Um dia ela terminou o primeiro ato, ela fechou a cortina, eu levantei da cama, porque era uma cena no quarto, ela me puxou de volta na cama e falou assim: eu queria, por favor, que você não ficasse me admirando em cena. Eu queria que na cena você fosse realmente o meu filho. Então, é isso. Às vezes você sacraliza demais alguém, né? Você não pode. Você está jogando o mesmo jogo que aquelas pessoas. Você é tão ator importante quanto a Cleide Diáconis naquele momento, né? Fazia um papel muito importante na peça. E então, eu acho que isso eu aprendi, mas desaprendo de vez em quando vou dirigir Vera Fischer, vejo aquela mulher linda, vou ver Larissa, Mohamed, são atores extraordinários. Às vezes eu paro, fico meio bobo, e falando assim... Aí você se permite um pouco ao devaneio para depois voltar, né? Exatamente. Assim, que Deus é tão bom comigo, está me dando essa chance de estar junto dessas pessoas. Eu acho que eu sou um cara de muita sorte, porque eu estou sempre junto de gente muito bacana. Eu trabalhei muitas vezes com Bibi Ferreira, né, muitas vezes. Eu participei de um momento muito especial da vida dela, que foi quando ela completou 50 anos de carreira, ela me convidou para cantar com ela. E quando eu entrei em cena com ela pela primeira vez, ela dizendo assim: esse é o meu afilhado, meu amigo, que veio do Rio de Janeiro só para tornar essa noite inesquecível. Isso tem gravado aí na internet. Chamava-se Bibi Concert. É o primeiro Bibi Concert que teve, depois teve o segundo. E quando eu revejo essa cena, que prazer, que coisa importante como um artista ter tido a chance de trabalhar com essa mulher. E depois muitas vezes eu fiz com ela, estreiei com ela um espetáculo chamado Bibi Canta e Conta Piaf, que nós fizemos para a inauguração da Praça Paris, para a reinauguração da Praça Paris no Rio de Janeiro. E depois o espetáculo continuou rodando por muitos lugares. Eu fiz durante um tempo, depois entrou o Gracindinho, o Gracindo Júnior, e depois entrou o Nilson Raman, que passou a ser o empresário dela durante toda a vida. Só de ter trabalhado com essas pessoas, com Raul Cortez, com Cleide Diáconis... Raul Lobo de Raiban, né? Raul Lobo de Raiban, né? Foi um trabalho inacreditável também. Era um trio, todos papéis importantíssimos. Era Cristiano Torlone, o Raul Cortez e eu. E também eu era jovem, também enfrentar esses monstros era muito difícil. Um dia teve uma cena que o Raul, eu entrava, fazia o Gaveston, e tinha uma cena com ele, e fiz uma cena, e ele achou que a cena não estava boa. Era uma peça que era um metateatro, era um teatro dentro do teatro, era uma peça dentro da peça. E aí o Raul falou para mim assim: horrível essa sua cena, saia e faça de novo. Na hora eu não entendi bem, o público, enfim, achando que ele ia fazer a parte da peça, porque era um ensaio de uma peça de teatro, mas não era uma peça. E eu não consegui entender. Ele disse: não, você fez isso completamente sem verdade absoluta, você fez tudo na forma. Não pode ser assim, o ator não pode representar dessa forma.
Isso eu penso muito quando eu dirijo os atores. Eu não quero forma de jeito nenhum. Eu, quando dirijo um musical, por exemplo, para mim não importa se a nota está muito correta, ou se ela está gritada, ou se ela está para baixo. Eu quero que tenha emoção na nota, só isso que importa para mim. Eu quero que o público se arrepie quando a pessoa cante. E antes de ser musical é teatro. Exatamente, por isso que chama teatro musical, não musical teatro. Né? E aí eu saí, voltei, fiz a cena e disse assim, isso sim é um ator, vamos continuar. E aí continuou. Então, eu sempre, quando vou entrar em cena, em qualquer espetáculo, eu sou muito chato, eu sou uma pessoa penteira, eu não gosto de gente falando durante os ensaios, eu não gosto de gente andando durante os ensaios, ator às vezes displicente que deita durante os ensaios para assistir a cena do amigo. Eu às vezes não falo mais nada, porque senão eu me torno muito chato. Mas o atraso, né? Isso é muito comum. Não, atraso, né? Comigo não tem essa de atraso. Não, comigo não. Eu mando, chega antes, toma café, falo que tem que falar com os amigos, mas a peça tem que começar no horário. E eu cheguei ao ponto de, na última peça que eu dirigi, a pessoa chegou 15, 20 minutos atrasada, pode voltar, não preciso de você hoje. Se você chegou atrasado, é porque você acha que eu não preciso de você, então pode voltar. Eu acho que isso não é um respeito, é um respeito com todos que chegaram na hora. Né? Sim. As pessoas deixaram às vezes de comer para chegar no horário, as pessoas deixaram de ir ao médico para chegar no horário. Por que tem alguém que vai chegar fora do horário? Aquilo é um trabalho sério, né? Eu sou chato, as pessoas às vezes me acham muito chato, mas eu prefiro ser chato. Porque senão eu não durmo à noite, aquela coisa fica me remoendo, por que a pessoa chega atrasada e não falei nada, por que esse cara foi mal educado comigo e não falei nada. Então eu sou muito claro, eu tenho um amigo que disse que eu tenho um escorregador direto da cabeça para a língua. Não tenho censura nenhuma. Se eu tiver que falar para você que eu não gostei da sua atitude, eu vou falar mesmo. Os meus amigos sabem que é assim. Ninguém mais fica magoado com isso. Mas eu acho que eu tenho que ser verdadeiro. Eu não posso fingir que eu sou uma outra pessoa, ser agradável, ser doce, se na verdade a pessoa está me machucando. Olha, eu não gostei do que você fez. Eu não acho legal. Por favor, não faça isso de novo. Então, eu acho que isso... A pessoa pode levar um susto na hora, mas pelo menos entende que eu sou uma pessoa desse jeito. E que às vezes é até um susto que ela está precisando, né? Exatamente. Pra cair em si e até chegar para você, foi mal, tá doido. Entrou agora o Vanderlei Gomes, que é um artista maravilhoso, ganhou esse ano o prêmio Shell de melhor figurino. Grande amigo de muitos e muitos anos. De vez em quando eu brigo com ele um pouco na internet. Ele não briga comigo não, porque ele é muito mais educado. Às vezes ele fala uma coisa de um político que eu não concordo, eu escrevo lá, não concordo, mas ele fica quietinho, ele não responde. Mas em 99% das coisas que ele posta, eu estou sempre de acordo. Que legal, que legal. Entre tantos personagens, Tadeu, que você fez no teatro, gostaria de destacar, por exemplo, um texto do Arthur Chechel, em que você fazia o Erivelto, né? O casal Dalva e Erivelto. Era Eu Não Posso Lembrar Que Te Amei. Isso. Como foi para você essa experiência? E, aliás, você tem uma história de parceria muito bonita, tanto com o Eduardo, como também vários roteiros assinados pelo Chechel. Uma parceria muito bonita. Como é que foi para você esse espetáculo? Olha, foi incrível. Eu tive a ideia, junto com a Silvia Massari, de fazer um espetáculo sobre Dalva de Oliveira e Erivelto Martins. Então, na nossa cabeça, evidentemente, de não roteirista, a gente queria contar a história da vida deles toda. Né? Aí o Chechel disse assim, não, assim não é legal fazer, porque é melhor você pegar um recorte dessa história, e aí você vai fazer uma coisa intensa, verdadeira, grande, do que pegar e diluir em 1h30 uma vida que precisaria de 4, 5 horas para ser contada. Então aí ele propôs que a gente pegasse só o momento da briga em que o casal brigava pelas rádios, pelas canções gravadas. Então ele cantava uma coisa agredindo, ela cantava uma outra, ela gravava uma outra coisa. Houve uma briga musical, né? E então o texto do Chechel ficou incrível e a gente fez muito sucesso mesmo. Eu me lembro num dia que eu fiquei até constrangido, mas eu fiquei feliz e ela ficou feliz também, que a Fernanda foi assistir o espetáculo, Fernanda Montenegro, e só tinha lugar na última fila do teatro. E ela assistiu porque não tínhamos lugar para oferecer lá para frente, mas a gente ficou muito feliz do tamanho de sucesso, e ela também, ela sabe que para um artista fazer sucesso é muito importante. Até porque era uma música de uma década que todos nós não vivemos, né? Mas que era importante que tanto
as velhinhas que foram ver a peça, né? Aquelas senhorinhas de cabelo azul, né? Que agora eu também estou de cabelo azul. Mas os jovens que iam ver a peça e descobriam esses dois artistas extraordinários. Tanto o Erivelto Martins eu fiz 2 vezes. A primeira vez foi numa minissérie chamada A Urca, na Rede Globo. Isso, uma direção do Denis Carvalho. Né? Exatamente, eu fiz o Erivelto Martins. E agora nesse espetáculo do Chechel. E Chechel virou um parceiro incrível, porque um dos homens mais inteligentes do Brasil. Um jornalista inacreditável. Escreve com humor e com uma inteligência incrível. Então, e muito bom tradutor. Então ele tem traduzido muito as minhas peças ultimamente, né? Ele traduziu O Tudo ou Nada, traduziu Love Story, traduziu essa peça que nós estamos fazendo agora, Por Púrpura. Ele esteve na Bibi também, né? Trabalhando. Ele escreveu a Bibi junto com a Luana Guimarães. E também traduziu uma peça que nós vamos fazer agora, que é uma peça americana de 1968, chamada Os Rapazes da Banda, que acabou de ser lançado em filme pela Netflix. E a gente comprou os direitos e vamos fazer no ano que vem essa peça. Temos um elenco quase todo formado para poder, enfim, realizar esse texto e a tradução dele também dos Rapazes da Banda é muito legal. Leonan, então, um artista maravilhoso, entrou aqui. Que legal. E você falou também da Sílvia, né? A Sílvia Massari já vinha de uma parceria anterior com você nos palcos, quando você atuou com ela, e finalmente juntos e finalmente ao vivo. Você acha que ali já estava se costurando essa parceria tão bonita que ia refletir anos depois? Muito antes. A primeira peça que eu fiz, Aí Vem o Dilúvio, eu me casava com a Sílvia Massari na peça. Já estava. Então, eu conheço a Sílvia há mais de 40 anos. A Sílvia era patinadora também do mesmo lugar onde eu patinava em Ribeirão. Que legal. Um pouquinho mais velha do que eu. E ela é de uma outra turma. É naquela idade que os meninos de 9 não ficam perto dos meninos de 17. Então, ela é de uma outra turma. E depois ela foi para São Paulo fazer novelas na Tupi, se casou em São Paulo e tal. E eu sempre ouvia falar de Sílvia Massari, que ela patinava, que não sei o quê. E eu sempre tive vontade de conhecer e fui ser marido dela na peça Aí Vem o Dilúvio. E vou te contar uma coisa extraordinária. Depois, em 2011, eu fiz uma peça chamada Baby, que eu era casado com Sílvia Massari nessa peça. E nessa peça, Baby, isso não foi escrito por nós, é uma peça americana. Esse casal fazia 30 anos de casados. Então era exatamente no momento que eu casei com ela lá atrás, e da primeira peça que eu fiz com ela, e até essa peça fazia 30 anos. Uau, que sincronicidade, hein? Muito, foi muito engraçado, então achei muito legal. E sou muito amigo dela, a única pessoa que eu vejo nessa pandemia é ela, porque ela vem aqui em casa de máscara com o Guto Graçamelo, que é o marido dela, eu vou lá de máscara, quando a gente vai jantar, 2 ficam bem no canto da mesa, outros ficam 2 no outro canto da mesa, enfim. Agora você falou dessa questão da pandemia, né, de arrumar os encontros, né, cada um ficar distante, mais uma associação que você me levou. Me levou a uma peça que você dirigiu, Quatro Formas de Amar, né? 4 Faces do Amor. 4 Faces do Amor, desculpa. E foi a primeira peça de teatro adulto, você estava fazendo já 30 anos de carreira, né? E você começou. Como é que foi essa peça, a emoção dessa peça em que você compara, você disse que encontrou a solução num tabuleiro de xadrez para resolver algumas dinâmicas da peça? É uma peça muito complicada que o Eduardo escreveu, em que conta a história de 2 personagens, Duda e Cacau. Só que Duda pode ser tanto Eduardo quanto Eduarda, e Cacau pode ser tanto Cláudio quanto Cláudia. Então, na verdade, é uma única história de amor sobre Duda e Cacau. Só que tem Cacau que namora Cláudia. Não, é tão complicado assim. Duda namora Duda. Duda namora Cacau. Sim. Então, Cláudia namora Eduarda. Eduardo namora Cláudia. Eduardo namora Cláudio e Cláudia namora Eduarda. Então, é uma história de amor com todas as possibilidades de relação numa única história. Então, eles não saem de cena o tempo inteiro. E eles não se encontram. Eles estão em cena, eles não falam um com o outro quando o casal não é. Então, foi um trabalho tão maluco, contando para você assim, como é que essa história será bem compreendida em cena. Isso foi um trabalho muito bacana, que eu usei um tabuleiro de xadrez
e depois entreguei no dia dos ensaios uma camiseta daquelas que o jogador de futebol ganha para, como fala, para jogar, aqueles coletes que o treinador dá. Então eu coloquei 2 coletes azuis num, 2 coletes amarelos no outro, para poder não cometer nenhum erro de comunicação. Mas a peça fez muito sucesso, foi montada já 3 vezes. O Eduardo ganhou o prêmio de melhor ator. Bibi Ferreira, que é um prêmio de musical muito importante, foi indicado ao prêmio Shell de melhor autor, ganhou o prêmio Fita de melhor autor. Mas tudo isso só conta a história de 2. Ele está falando aqui, ó. Mas são só 2 personagens. Do Eduardo. Eduardo e Cacau. Duda, Eduardo e Cacau Cláudio. Exatamente. Então, e as pessoas só percebiam isso 15 minutos depois da peça ter começado. Elas também ficavam confusas com a história. Mas, de repente, há um momento na história em que as pessoas se ligam e falam assim, caramba, é isso. E aí a peça corre lindamente. E tudo isso cantado com músicas do Ivan Lins, que é um gênio, né, da música popular brasileira. E uma curiosidade, por que a escolha de Ivan Lins? Por que a escolha de Ivan Lins? Porque ele é um gênio, né? Já tinham feito tudo, já tinham feito... Mas a gente não fez porque todo mundo já tinha feito outras coisas. A gente fez porque a gente começou a ouvir a música do Ivan Lins e achou que era extraordinário. E queria dizer exatamente... As músicas cabiam perfeitamente à história do Eduardo. Tanto é que a Bárbara Leodora, que é uma das maiores críticas que teve aqui no Brasil, ou se não maior, diz que a primeira vez ela não sentia uma mudança de texto das canções para o texto. Parecia que as músicas tinham sido compostas para aquele espetáculo. Foi muito, 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 muito legal. E outro dia passou nesse nosso festival, passou as 2 versões, né? A primeira versão aqui no Rio de Janeiro foi com a Gotcha, com ai meu Deus do céu, Maurício Badu, o Cristiano Gualda e a... Eduardo, me ajuda. Peço Adriana Quadros, pelo amor de Deus, uma mulher extraordinária, Adriana Quadros. Em São Paulo foi com a Amanda Costa, Jarbas Homem de Melo, André Dias e Sabrina Kogut. Então, um elenco também extraordinário. O elenco de São Paulo é um elenco estelar, só tinha estrela do teatro musical brasileiro. E o Rio também. E aí, em 2012, né, eu acho que fruto dessa empolgação do sucesso que houve, você já veio com a preparação de 3 espetáculos, que era o Quase Normal, né, que você mesmo mencionou, foi um ganhador do Prêmio Philips, né, de 3 tones, O Dia em que Raptaram o Papa, do grande João Bittencourt, né, e também Oscar e a Senhora Rosa. Né? Oscar e a Senhora Rosa é uma das coisas mais lindas que eu acho que eu já dirigi com uma das maiores atrizes desse país, que é a Miriam Meller. A Miriam Meller fez as peças mais importantes. É uma pena que a juventude hoje em dia não lê a história do teatro brasileiro. É uma pena. Às vezes eu pergunto para um ator, você conhece tal pessoa? Não, nunca ouvi falar. Você conhece Tônia Carreiro? Não, nunca ouvi. Os jovens hoje eles ficam pensando que teatro só é aprender a cantar. Não é. Saber a história do teatro, saber a história da sua profissão. E a Miriam Meller, uma das maiores atrizes desse país, ela me deu a honra e me deu a sua humildade de deixar esse jovem diretor dirigi-la. Eu traduzi também essa peça. É uma peça que, na verdade, é um livro, um livro de cartas, né? E eu transformei esse livrinho numa peça de teatro. É uma senhora que cuida de garotos num hospital em estado terminal. Ela fazia tanto a cuidadora como todos os personagens, todas as crianças dessa peça. Então, foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na vida. É incrível o trabalho da Miriam. E a minha grande amiga também, a minha amiga há mais de 40 anos também. Já fiz 2 peças com ela em São Paulo e depois dirigi ela agora. Estou louco para dirigi-la novamente. E recentemente, eu acho que teve uma notícia online, eu vi, que essa peça do João Bittencourt passou recentemente, né? Ela passou nesse festival que nós filmamos. Foi nesse festival. Nós filmamos todas as nossas peças com muito boa qualidade. Então, a gente geralmente usa 8 câmeras para filmar e depois, numa segunda sessão, a gente muda as câmeras de lugar. Então, a gente acaba ficando com 16 posições de câmera. Então, fica que nem um filme.
E a gente marcou agora, semana passada, o Dia em que Raptaram o Papa. É uma das comédias mais divertidas e emocionantes. Porque é a história de um taxista em Nova York, que Taxista judeu, né? um taxista judeu, ele está saindo perto do Waldorf Astoria, que é um hotel onde o Papa está dando uma palestra. O Papa está cansado daquela palestra, sai pelos fundos pegar um táxi para visitar o convento das Carmelitas. Quando ele entra no táxi desse judeu, quando o judeu percebe que ele é um Papa, ele leva o Papa para casa e tranca o Papa dentro da despensa da casa. E ele faz uma proposta, ele diz que ele só soltará o Papa se num único dia nenhuma bala, nenhum tiro de canhão for dado no mundo. Então todos os povos começam a se unir para tornar a Terra pelo menos um dia de paz, e esperando que essa lição sirva para os outros dias também. Mas como o homem é o homem, no dia seguinte tudo volta ao normal. Volta ao normal. É o que está acontecendo agora com essa pandemia, né? As pessoas ficaram em casa, agora já acharam que a pandemia já acabou, aí você vê os bares lotados, e você vê que a gente não está aprendendo nada com isso. Não tá. Né? E totalmente diferentes essa segunda onda que está surgindo na Europa, né? Em São Paulo, eu acabei de ler agora a coluna da Mônica Bergamo, relatando a história de uma médica em São Paulo, dizendo que em São Paulo a coisa está ficando muito grave novamente. Né? Eu vi aqui que os hospitais estão lotados, que o Hospital das Clínicas já não tem tanto espaço para a Covid porque tem outras doenças sendo tratadas. Então, eu acho que a gente não aprende direito. Mas também a gente não tem nenhum enfim, incentivo de nenhum lugar desse país, né? Eu acho que devia de ter um líder que dissesse pra gente as coisas. Carece muito disso, né? Nadiane Pierre, meu amor, entrou agora aí, mano. As mulheres que têm a voz mais lindas do mundo, trabalhando na Cor Púrpura. Abre o espetáculo Cor Púrpura. Tem uma história muito divertida da Nadiane. Nadiane é cabeleireira, ela desenvolveu um sistema de cabelo chamado Método da Nadiane Pierre. E aí um dia uma amiga ligou e falou assim, olha, eu tenho a minha cabeleireira aqui na Globo, canta pra caramba. Você quer dar uma ouvida nela? Eu falei, bom, mas ela já trabalhou em teatro? Eu falei, não trabalhou, mas quem sabe você consegue dar uma chance para ela. A mulher foi lá, abriu a voz, era uma coisa tão extraordinária. No dia seguinte eu falei, agora peça demissão de ser cabeleireira da Globo que você é artista. E aí ela está aqui com a gente já nesses 2 anos fazendo a peça. Felipe Fernandes também é um ator bacana, muito legal. Trabalhou comigo na Record fazendo Jesus. E é tão bonito quando a gente tem a chance de encontrar na vida pessoas que descobrem, né? Porque às vezes você tem um talento, mas você está preso a um cotidiano, né? E você mesmo não acredita tanto naquele talento. E a pessoa que está de fora, a figura da terceira pessoa, é capaz de perceber isso, né? E dizer, olha, o teu caminho é esse, né? Acorda para isso. Isso é tão bacana. A Nadiane é uma menina que jamais deverá deixar os palcos. Porque ela é muito talentosa. Então, eu acho que essa vai ficar para sempre. Aliás, esse elenco da Cor Púrpura é uma coisa que não existe, né? Quando se abre a cortina e vê aqueles 17 pretos cantando daquele jeito, que emoção. Assim. E eu fico muito emocionado quando eu vejo aquele bando de gente branca na plateia, admirando aquele bando de gente preta, que até um tempo atrás ignorava. Né? Então, o que mais me emociona, às vezes, é ver a plateia branca. Claro que tem uma plateia muito negra também no espetáculo. Isso também fez com que... Segunda vez que eu faço espetáculo só com atores negros. Love Story também foi assim. Love Story. Mas eu fico muito emocionado e fico muito honrado de estar podendo contribuir de alguma forma para construir essa história de colocar o negro como protagonista. Porque eu acho que chega de negro ser... escravo, claro que tem que contar um drama histórico. Aqueles papéis estereotipados, né? Traficante, empregada, chega disso, né? O negro foi feito para brilhar, muito mais que a gente, são muito mais talentosos que nós. Você não tem ideia, quando eles... Você viu a peça, quando eles abrem a boca, é uma coisa inacreditável. Claro que tem artistas brancos extraordinários, mas onde esses atores não tinham chance, eles precisam ter chance. Eduardo e eu já combinamos que nas nossas peças, sempre um dos protagonistas será preto. A gente tem que fazer isso, a gente tem que colocar esses caras no lugar onde eles merecem. Isso é uma dívida que a gente tem. A gente só tem esse espaço hoje como branco nesse mundo porque lá atrás esses caras sofreram muito para que nós pudéssemos ter
essa facilidade hoje, né? Então, é um débito que nós brancos temos com esses caras. Débito mesmo, a gente deve isso a eles. É verdade. E na própria Love Story, né, eu estava vendo também uma entrevista sua, em que você diz que a decisão, inclusive, de optar pelo elenco todo preto, foi porque na própria história do Love Story você só tinha brancos, né? E a única presença negra era uma pessoa de costas. Né? Aí você falou assim, não. É para você ver como o mundo era e ainda é racista. Né? Para você pensar, para você ter uma ideia, o Color Purple foi indicado a 11 Oscars. Não ganhou nenhum. E lembro. Tinha 2 trabalhos extraordinários que eram... Com todo respeito ao Sidney Pollack, mas aquele filme do Sidney Pollack não era páreo pro do Steven Spielberg. Não tem, tínhamos Oprah Winfrey e Whoopi Goldberg fazendo trabalhos extraordinários. Elas foram indicadas ao Oscar e não ganharam. Então, você vê como o mundo é preconceituoso e era muito mais. Agora não dá mais para ser, porque agora tem câmera de televisão. Então as pessoas ficam com muito medo agora das coisas. E é bom que tenham medo mesmo. Mas quando eu fiz Love Story, só tinha uma pessoa de costas, que era um violinista preto. E também aconteceu que um amigo ligou e perguntou para mim assim, meu namorado é preto, tem papel para ele? Aí eu falei, então a coisa está errada. Não pode ter papel para preto, papel para branco. Papel é papel. Então tem que parar de escrever na rubrica do texto que Paulo, Roberto, Arthur, Marcos Preto. Não, por que Marcos Preto? Por que não coloca Paulo Branco? Então não são só atores, são só personagens, tem que acabar com essa história. E a gente vai lutar muito para que isso continue assim. Né? A nossa nova peça que nós compramos, que eu não posso dizer o nome agora ainda, uma peça, um musical americano, também tem muitos artistas negros. Dessa vez teremos artistas brancos, vamos fazer a união dessas duas etnias. Mas a gente tem que trabalhar por isso. E, Tadeu, eu gostaria que você contasse um pouquinho para os nossos seguidores aqui, como é que foi a odisseia de conseguir os direitos de A Cor Púrpura. E eu acho que isso conta bem o teu caráter empreendedor. Foi assim. Na verdade, a gente estava procurando um texto para produzir e algum musical que fosse interessante, que tivesse um selo. A gente queria fazer um sucesso, né? Estávamos num momento difícil economicamente, talvez tivesse que realmente conseguir uma coisa bacana para a produtora se levantar um pouquinho. Aí um dia eu liguei para uma amiga que trabalha numa agência de textos, de espetáculos nos Estados Unidos. Eu achava que ela trabalhava numa agência e já não estava mais naquela agência. Sim. Aí eu falei, você tem alguma peça no seu menu de textos para o Brasil? Ela disse, olha, eu não estou trabalhando mais em tal lugar, eu estou trabalhando numa outra agência. Abre lá o site e vê se tem alguma coisa que te interessa. Quando eu abri, apareceu A Cor Púrpura. E nisso voltou para mim uma coisa muito emocionante, que foi porque eu tinha visto A Cor Púrpura 3 anos antes, nos Estados Unidos, e eu tinha ficado tão impressionado que eu fiquei tão devastado emocionalmente que eu não conseguia me levantar da cadeira. E aí eu falei assim, gente, é essa peça que nós temos que fazer. E aí começamos, então, a procurar patrocinadores, enfim, para poder fazer o espetáculo. Aí tem alguém falando aquele cenário sensacional, como chegaram nele. O cenário incrível, Marcelo, um prazer falar com você. Bom, o cenário, temos uma cenógrafa genial, que é a Natália Lana. Mas na minha cabeça eu tinha pensado, eu queria que fosse uma casa que rodasse, que essa casa pudesse ter várias partes, que cada parte pudesse ser um momento da história dessa pessoa. Aí a Natália me apresentou aquilo, que é genial, né? E a grande chance foi que a Cidade das Artes, onde nós levamos o espetáculo, né, nos permitiu montar antes o cenário todo. Então nós trabalhamos 15 dias com o cenário montado. Então os atores se apropriaram daquela cenografia como se fosse deles. E quando entrou em cena, aquilo já não tinha mais novidade nenhuma, eles não tinham medo nenhum de mexer naquilo. Então acho que também o trabalho... Já estava internalizado. Exatamente. Estava orgânico já para eles, né? Então foi isso que aconteceu e o cenário realmente é muito lindo. Os figurinos também do Ney Madeira. Para você ter uma ideia, os figurinos, nós fomos buscar, porque na época
as pessoas faziam as suas roupas com saco de batata, chegavam nessas comunidades, e as pessoas usavam saco de batata e faziam as roupas. As fornecedoras de batata, achando isso bacana, começou a estampar coisas bacanas nos sacos de batata para poder as pessoas terem umas roupas melhores. Então, o que nós fizemos? Nós conseguimos esses desenhos da época e mandamos printar nos tecidos todos os desenhos daquela época. Então, foi uma pesquisa muito detalhada do Ney Madeira e da Dani Vidal para fazer com que todas aquelas roupas, enfim, fossem imediatamente relacionadas à época em que elas foram idealizadas. Beleza. Né? Bom, Tadeu, infelizmente, né, o tempo, você vê, se a gente está numa fila de banco, parece uma eternidade, mas a gente está num papo tão delicioso, acaba rapidinho. Eu queria deixar esse momento finalzinho, a gente tem 2 minutos, para você dar umas palavras a todo o público que te acompanha, com tanto amor, com tanta admiração. Bom, em primeiro lugar, cuidem-se. A pandemia não acabou. Então, cuidem-se, usem máscara, tenham um distanciamento social. Logo vai acabar se todo mundo colaborar. Logo vai chegar a vacina. Então, o importante agora é a gente se conscientizar que o mundo não pode acabar por causa desse vírus. Vamos agora pensar nisso e vamos com calma retornando. Se tivermos que retornar em janeiro, fevereiro, março, abril, vamos retornar com segurança. Né? Eu acho que assim é que a gente vai poder construir um mundo melhor e não ouvir, né, ideias imbecis de que isso realmente não mata. Mata sim. Não é brincadeira. Okay. Tadeu, muito obrigado pela tua participação aqui essa noite e que esse novo projeto que você está se dedicando seja o maior sucesso no novo normal ou no velho normal que volte logo. Muito obrigado pela chance de falar e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.